Vai dizer que os credores, aqueles homens, né, que muitas das vezes comprava pessoas para trabalhar de escravo para ele, vai dizer que eles foi até a casa dessa mulher e falar assim: agora eu vou levar os teus filhos. Imagine a situação dessa mulher. Naquele momento ela poderia falar assim: minha vida já estava ruim, agora está pior, o que eu vou fazer? Eu vou se matar. Para que viver? Quantos de nós já falamos isso perante uma situação difícil? Para que viver? Já estava ruim, agora piorou mais ainda. É melhor eu se matar que tudo acaba. Mas para com isso. Se você morrer, o teu lugar não é o céu. Se você se matar, na verdade, porque os homicidas não herdarão o reino do céu. Aleluias. É melhor sofrer com Deus, que o teu lugarzinho está lá no céu, e lá não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter choro, lá vai ser alegria. Aleluia. É melhor sofrer com Deus aqui e um dia estar alegre, do que nós achar que tirando a nossa própria vida as coisas vão melhorar. Não vai não. Aleluia. Então aqui aquela mulher, naquele momento, ela poderia querer fazer isso, mas aí eu imagino que ela quis saber por que vai levar meus filhos. Eu já perdi meu marido, agora vai levar meus 2 filhos, meus únicos 2 filhos, aquele que poderia me ajudar na minha casa, aqueles que poderia fazer algo por mim. Eu não tenho ninguém por mim. E aí ele vai dizer: o seu marido, ele tinha uma dívida comigo, e agora você tem como pagar essa dívida? Não tem. Então vou ter que levar os seus 2 filhos. Aleluias. Ela poderia ter enfrentado aquele homem, e naquele momento até o homem poderia ter feito mal para ela, mas não. Vai dizer que ela lembrou que o marido dela servia os profetas, andava com os profetas. E aqui é onde nós lemos, vai falar de um profeta chamado Eliseu, e não era qualquer profeta. Todos nós sabemos que Elias foi um dos maiores profetas, mas Deus vai chegar um dia para Elias e vai falar assim: Elias, vamos dizer com as minhas palavras, o seu tempo está se findando, então vai lá e unge um. Aleluias. Esse um é o Eliseu, para suceder o seu lugar. Aleluias. Entenda, Eliseu foi um escolhido por Deus, não foi qualquer um, não foi qualquer profeta. E o interessante é que Eliseu era tão ousado, que aonde Elias ia, Eliseu estava com ele. Porque nós temos que andar com pessoas que quer algo bom, para que a gente aprenda algo bom. Como tem um versículo que fala, nós temos que andar com sábio, para nos tornar sábio. Aleluias. Porque se nós andar com tolo, tolo nós vamos ser. Aleluias. Porque nós não temos o que aprender. Então Eliseu andava com Elias para todo lado, e chegou um momento que Eliseu falou para Elias: Elias, tudo o que eu queria, ou melhor, Elias perguntou: pede o que você quiser, que eu faço por você. E ele vai dizer: o que eu queria era a porção dobrada. Aleluias. E naquele momento, né, Eliseu vai dizer assim: Elias vai dizer: você pode alcançar isso que você quer, mas no momento que eu for tomado por Deus, você pegar a minha capa, aí você vai ter. Então Elias estava ali lado a lado com Eliseu, e Eliseu com Elias. Então todos conhecem a história. Vai chegar um momento que quando Deus leva Elias, Eliseu estava próximo e pegou a capa. Aleluias. Então Eliseu era um homem, um profeta do Senhor. Tudo que ele falava, Deus assinava embaixo. E voltando aqui para a história desta mulher, vai dizer que naquele momento a mulher lembrou de quem o marido dela servia, porque ele temia ao Senhor. Aleluias. Então naquele momento vamos observar que aquela mulher não foi na casa de um amigo, de uma amiga, não foi na rede social como o dia de hoje, porque hoje em dia está assim. Se eu estou chorando, eu ligo, mando uma mensagem lá: meu dia está triste, né? Estou chorando, eu coloco uma carinha de choro lá. Se estou feliz, nossa, estou feliz. Se estou brigado, eu coloco uma carinha de raiva. Então nós queremos nos desabafar na rede social, e se acha que isso é bom, ao mesmo tempo que tem pessoas que vão te falar: eu estou aqui para te ajudar. Vai ter aqueles que vai estar só observando e depois está falando: você viu o que aconteceu com a menina ali, com o menino? Olha o que está acontecendo, está chorando,
brigou, ó, apanhou, ó, isso e aquilo, começa a falar de você para outras pessoas. Então essa mulher, ela estava passando um momento difícil. Tenta entender, tenta entrar nessa história. A mulher que tinha uma família praticamente perfeita, perde o marido, e aí os 2 filhos vai levar como escravo, e ela se encontra sozinha. Então naquele momento, é melhor a morte, acabar com a vida, porque não tem mais nada. Mas ela vai até o profeta, e quando ela chega até aquele profeta, o interessante é que, eu imagino, o texto não vai estar dizendo isso, mas ela começa a desabafar a vida dela, começa a falar tudo o que está acontecendo para aquele profeta. Por quê? Ela sabia que aquele profeta era homem de Deus, que aquele não era qualquer pessoa, aquele homem tinha vida no altar, aquele homem era escolhido por Deus, aquele homem tinha bom testemunho, aleluia. E hoje em dia, nós deixamos qualquer um entrar na nossa casa, só porque se diz ser profeta, diz ser homem de Deus. Não conhecemos a vida da pessoa, conhecemos só pelas redes sociais, só por fora, aleluia. Então, toma cuidado, não confia em muitos, só naqueles que realmente você sabe quem ele é, quem ela é, aonde ele mora, se ele realmente serve ao Senhor, ou é como muitos que só usa a capa por fora. Então Eliseu não era qualquer profeta. Então aquela mulher começa a contar a história da vida dela, e aí ele completa dizendo: o meu marido temia ao Senhor, aleluias. E naquele momento, Eliseu poderia já liberar uma palavra para aquela mulher, porque ele era profeta, porque o que ele falava, Deus assinava embaixo. Mas naquele momento, ele se encontrou de uma forma que ele vai falar assim: mas espera aí, o que eu tenho de fazer? Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo para a mulher? Eu não posso fazer nada, mas quem pode fazer é ele, aleluias. E da mesma forma somos nós não podemos fazer nada impossível, mas aquilo que é possível nós podemos fazer, que é buscar ao Senhor. Nós possamos clamar a Deus que Ele pode resolver a nossa situação. Então naquele momento, Eliseu estava dizendo para aquela mulher: só basta você ter fé, acreditar. Eu não posso fazer nada, mas se você confiar, Deus pode. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que Eliseu continua falando. Naquele momento, a mulher poderia falar: mas espera aí, se você não pode fazer nada, eu vim no lugar errado. Para que eu vim aqui falar da minha vida para o Senhor não pode fazer nada? Mas ela estava em prontidão, ela estava ouvindo, ela estava esperando uma resposta de Deus. O interessante é que no verso 1, vai dizer que ela clamou a Eliseu. Ela não pediu, ela clamou, e nós sabemos que clamor é o quê? É um ato de desespero, é um grito, é algo que você está amargurado por dentro, você quer soltar. Então ela clamou como se fosse aquele cego do Jericó, pedindo misericórdia. Então aí, após Eliseu falar isso, ele vai dizer: mas o que você tem na tua casa? Agora imagine essa mulher parando para pensar: mas espera aí, o que eu tenho na minha casa? Eu tinha um marido, não tenho mais. Eu tinha 2 filhos, perdi. Não tem ninguém mais. O que eu tenho em casa? Nada. Aí ela lembra: tem uma botija de azeite, né? Um pouquinho de azeite, é o que me resta, aleluias. E aí Eliseu, eu imagino ele dizendo assim: era isso que eu precisava, aleluias. É um pouquinho mesmo. O nosso Deus não precisa de muito para fazer, não, aleluia. Talvez nesta noite você está assim: Senhor, estou com um pouquinho de força, Senhor, eu quero desistir, eu quero parar, Senhor, nada dá certo, eu vim aqui arrastada, porque eu não tenho mais força. E Deus está dizendo para mim e para você: é com esse pouquinho aí que eu vou renovar a tua força, é com esse pouquinho aí que eu posso fazer coisas sobrenatural na tua vida, aleluias. Por mais que a tua fé pode ser um pouquinho, mas Deus, Ele pode agir muito, aleluias, porque a Bíblia diz: se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e nós sabemos que é pequenininho, nós vamos dizer para o monte mover, aleluia. A tua fé está sendo menor que o grão de mostarda, Deus ainda pode fazer alguma coisa por você, aleluia. Só não pode perder a tua fé. Então naquele momento, ela diz que tem uma botija de azeite. Então aí Eliseu vai dizer para ela: espera aí,
Era disso que eu precisava. Então agora só basta você obedecer e fazer conforme eu disser. Aleluias. Então entenda algo: a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Então eu tenho que ter fé para eu alcançar o que eu almejo, do que eu quero. Mas para alcançar aquilo também é necessário eu ser obediente. Não adianta nada eu ter fé e não obedecer. Não adianta nada eu acreditar e não fazer conforme Deus está pedindo. Então vai dizer o quê? Que aquele profeta vai dizer para ela: ó, vai e pede muitos vasos emprestados para toda a vizinhança. Aleluias. E aqui entra algo interessante, né? Muitas das vezes nós somos aquelas pessoas que só temos amigo dentro da igreja, só cumprimentamos dentro da igreja. Quando sai lá fora não vê mais ninguém, né? Como diz um ditado: cada um por si, Deus por todos. Aleluias. Deus, Ele quer comunhão conosco em todo lugar. Da mesma forma que você ama o teu irmão aqui dentro, você tem que amar o teu irmão lá fora. Da mesma forma que você quer o bem para o teu irmão aqui dentro, você quer o bem lá fora também. Aleluias. Então ali vamos observar que aquela mulher, o profeta Eliseu pediu algo para ela muito forte, porque as coisas em diante foi fácil, mas pedir emprestado para toda a sua vizinhança e muitos vasos, e vamos entender a mensagem que foi muitos vasos mesmo. Agora imagine eu e você saindo nas portas dos nossos vizinhos pedindo as coisas: me dá esse vaso emprestado. Aleluia. A primeira coisa que me despertou, quando alguém fosse pedir vaso na casa sua ou na minha própria casa, nós ia querer saber: para quê? Para que você quer o meu vaso emprestado? Aleluia. E aí o problema pode ser grande. Por quê? Porque se a gente abrir a nossa boca para a pessoa errada, o milagre talvez não vai acontecer, não por causa de Deus, mas porque com a nossa própria boca vamos destruir. Aleluia, vamos perder. A Bíblia não diz que a mulher sábia edifica a tua casa e a tola a destrói? Porque se nós falarmos demais, nós destruímos a nossa própria casa, a nossa própria vida. Aleluia. Então naquele momento a mulher saiu pedindo, e aí eu tento entender isso, né? E juntamente com a igreja vamos entender. Se alguém for na tua casa pedir algo emprestado, se for teu amigo, eu imagino, pode levar. Agora se for uma pessoa estranha, você vai entregar algo para a pessoa? Você vai querer saber por quê? É para mim fazer isso e isso. Ah não, pode ir lá, depois você me devolve. Agora se imagina alguém for pedir algo na tua casa: me empresta isso. Vamos dizer assim, eu vou dizer algo meio, né, um facão. A pessoa precisa cortar uma árvore ali, e chega um doido na tua casa e: me empresta o facão aí. Você vai emprestar? Vai se ele quer matar alguém, você não conhece a pessoa? Então, se você conhece, você vai emprestar, mas se você não conhece, você vai querer saber por quê. Então eu imagino que aquela mulher era uma mulher boa, era uma mulher que se dava bem com todos, porque eu imagino que ela não saiu abrindo a boca: me empresta os vasos, porque eu vou levar ali para minha casa, e Deus vai fazer um milagre, o azeite vai cair e tal. Todo mundo ia entrar na casa dela juntamente com ela, porque quem aqui não quer ver um milagre? Se alguém falar assim: ali tem um servo de Deus que está orando, as pessoas estão saindo andando ali, os aleijados, o cego está enxergando, quem não vai lá querer ver? Aleluia. Agora imagine nessa situação. Então eu quero acreditar, e eu acredito, que a mulher pediu, e as pessoas o entregou, não quis saber o motivo, aleluia, só apenas emprestou. E aquela mulher também foi sábia, ela não foi abrir na boca. Então ela saiu pegando aqueles vasos e foi para a casa dela, como o profeta disse. Aleluia. Entenda algo também que Deus está me revelando aqui: se nós perdermos nosso tempo falando o que vai acontecer, nós podemos perder o tempo de nós alcançar o nosso milagre. Imagina aquela mulher, todas as pessoas que fossem emprestar vaso para ela, ela começasse a contar a história, começasse a falar. Eliseu ia sair só no outro dia de lá, né? Porque eram muitas pessoas. Mas não, ela pegou aqueles vasos e foi correndo para dentro da casa, porque o profeta disse o quê? Além de ela pegar os vasos, vai e entra na tua casa, fecha a porta contigo e com teus filhos. Aleluias. Entenda algo: tem certas coisas que nós vamos fazer para que todos vejam, mas tem certas coisas que é só eu e você, é só você no íntimo com Deus. Entenda, porque no momento que ela pediu os vasos, todo mundo ficou curioso para que ela queria, para que ela ia usar aquele vaso.
Porque eu imagino, se era vizinho, sabia o que ela estava passando, sabia que ela já tinha perdido o marido, sabia que os filhos tinham sido levados, né, ia ser levado para ser escravo, sabia que ela estava passando uma grande necessidade. Para que ela queria uns vasos? Então eu imagino que todos ali ficaram olhando, e ela levando aqueles vasos, pega nenhum, pega no outro, entrou ali dentro. Então todos ali estavam prontos para saber o que iria acontecer, mas o milagre, somente ela ia ver lá dentro, para que depois as pessoas viessem lá fora. Aleluias. Deus, Ele quer fazer o milagre contigo primeiro, para depois que as pessoas olhem para você e vejam o milagre que Deus fez na tua vida. Aleluias. Então aqui, após a mulher pedir aquelas vasilhas emprestadas, ela entra no quarto, na casa dela, e fecha. Mas algo que eu quero estar falando aqui, nós temos que ter esse dom do amor, de poder ajudar o outro. Aleluia. Se nós lemos lá em Mateus 5,42, olha o que vai dizer lá, ó: dai a quem te pedir, e não te desvie do que aquele que quiser lhe emprestado. Então, se alguém pedir algo para nós, nós temos que ter o bom coração de dar. Se alguém quiser emprestado, não corte e volta. Se você puder, empreste. Isso é o próprio Deus dizendo para nós. Aleluias. Então naquele momento, a mulher precisou de algo emprestado. Entenda algo: se eu e você muitas das vezes negar o favor para alguém, nós possamos estar impedindo a bênção de Deus acontecer na vida daquela pessoa. Se eu deixar de ajudar alguém, emprestar algo para alguém, eu estou sendo o causador daquela pessoa não alcançar o milagre. Agora imagine ao contrário: se você abençoa a pessoa, empresta algo para a pessoa, você pode ser aquela pessoa que causou o milagre na vida daquela pessoa. Ajudou ela em duas formas: além de emprestar, ajudou que o milagre acontecesse. Glória a Deus. E por falar em emprestar, quem não lembra, lá em João 6, que vai falar da multiplicação de pães e peixe, no momento que aquela multidão estava com fome, Jesus vai dizer: ó, a multidão precisa comer, né? Alguém tem alguma coisa aí? Alguns discípulos naquele momento, eu imagino que estava na carne, não estava no espírito. Mas espera aí, como que nós vamos dar de comer, né? Quantos pães aqui que para essa multidão? Não tem como, a multidão é grande. Então vai dizer que um dos discípulos encontra um menino que tinha, né, 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco perante aquela grande multidão, mas aquele menino, vamos dizer conforme essa palavra, emprestou, né? Lá vai dizer que deu, mas vamos dizer conforme essa palavra, emprestou aquele pães e aquele peixe. Vai dizer que Jesus apresentou ao Senhor e deu graça e começou, entregou para os discípulos e falou: agora vai repartindo. E aquilo ali gerou uma bênção tão grande que todos comeram. E eu imagino que aquele menino também recebeu a parte dele, até a mais do que ele tinha dado, porque a multiplicação, aleluia, de Deus, ela não vai somente para aqueles que estão lá precisando, mas ela volta para você. A Bíblia nos ensina que quando nós abençoamos, automaticamente Deus nos abençoa, sem nós pedir. Aleluias. Então aqui podemos ver que o menino abençoou, entregou os pães e os peixes, e Deus fez um grande milagre. Aqui vamos ver que aquela vizinhança emprestou as vasilhas, e no momento que aquela mulher estava dentro da casa dela, junto com teus filhos, fechada a porta, somente ela e Deus e os meninos, vai dizer que o profeta fala para ela: ó, agora começa a deitar o seu azeite, o pouquinho de azeite que você tem, a botija de azeite, começa a deitar ela nas outras vazias. E o interessante é que ali, por isso que a dúvida muitas das vezes faz nós perder o milagre. Como que nós possamos entender ali? Imagine você pegar um vaso de azeite que só tem um pouquinho de azeite e um monte de vasilha, mas espera aí, como? Não tem lógica. Tem como você pegar um copo aqui, ó, meio copo, e encher um balde com esse meio copo? Então as coisas de Deus é inexplicável. Não, se nós tentar entender, não vamos conseguir entender. Tem como eu explicar um homem que estava fedendo, cheirando mal, e depois de 4 dias ele é ressuscitado? Só Deus. Sabe por que Deus está dizendo isso? Aquilo que você acha que não tem mais jeito, que não tem como, na tua
lógica não tem como resolver, Deus ele pode fazer. Aleluias, porque Deus ele está no controle de tudo. Então naquele momento a mulher poderia olhar assim e falar, mas peraí, não tem como, é pouquinho, como que eu vou encher tudo isso? Mas ela só obedeceu. Aí entra a obediência. Aleluia, a fé e a obediência tem que caminhar junto. Para mim colher o meu milagre, eu tenho que ter fé e tenho que obedecer, fazer conforme Deus está pedindo. Então naquele momento ela não olhou se tinha pouco, se tinha muito, ela só apenas obedeceu. E quando ela virou, parece que aquele pouquinho não queria acabar. É como que você abrisse uma torneira, só foi caindo, encheu um, traz ao outro. Ela poderia falar, não, mas está bom, né? Não vai dar mais. Não, ela continuou. Enquanto tinha vaso, ela foi despejando. Aleluia. Enquanto tinha vaso, ela foi deitando aquele azeite. Aleluia. Até que chegou um momento que o azeite, que o vaso não tinha mais vaso, aí o azeite parou. Aleluia. Está entendendo? Aqui eu quero trazer algo profético para a tua vida. Enquanto eu e você termos fé e obedecer, o milagre vai vir sobre a nossa vida. Aleluia. Enquanto eu e você ter fé e obedecer a Deus, o milagre consequentemente vai acontecer na nossa vida. Porque nós temos um Deus que Ele cuida de mim e de você. Nós temos um Deus que a palavra diz, aleluia, que as mãos dele, né, está sobre nós. Aleluia, que Ele nos livra de todo mal. Aleluia. Como diz, né, o Salmo, por mais que 1000, né, tiver a nossa volta e 10.000 outra volta, todos eles vai ser atingido menos nós. Aleluia, porque Deus ele nos protege. Glória a Deus. Então nós temos um Deus que ele está no controle de tudo, ele sabe de tudo. Mas para que eu e você alcance o melhor do Senhor, é necessário no momento difícil nós acreditar no Senhor. Nunca deixe de acreditar. Aleluia, porque Deus ele sabe de tudo. Talvez se ali entrasse algum tipo de dúvida, aquela mulher poderia perder a bênção. Porque se voltando lá no início, se aquela mulher murmurasse porque ela perdeu o marido, se ela murmurasse porque o marido era servo de Deus e aí, né, os filhos dela estavam sendo levados, ela tinha perdido a bênção. Mas não, ela entendeu que tudo era propósito de Deus. Deus ele sabe de tudo. Aleluia. Às vezes é necessário que algo aconteça na minha vida para que outro algo venha acontecer, mas isso nós não entendemos no momento. Glória a Deus. Mas nós temos que entender, é confiar em Deus. A única coisa que nós temos que entender é isso, sempre confiar no Senhor. Nós enxergamos só o momento, nós enxergamos só o momento que está aqui. O amanhã nós nem sabemos o que vai acontecer. Talvez eu olhe hoje para a igreja e fale, meu Deus, né, tem esse tanto de pessoa, amanhã Deus pode mudar, pode ter mais ou menos, e não sei, é Deus que sabe. Então não murmureis perante ao Senhor. Nós temos um Deus que Ele pode tudo. Numa simples palavra Ele pode mudar a situação, numa simples palavra Ele pode fazer o sobrenatural. Glória a Deus. Então ali vamos observar que após aquele azeite parar, entenda, o azeite só parou porque ela levou aquele tanto de vasilha. Aleluia. O milagre só vai parar até ele chegar até onde você está colocando limite. Se aquela mulher tivesse trazido mais 10 vasos a mais, o azeite tinha enchido aqueles 10 vasos a mais. Aleluia. Então entenda, o milagre vai chegar até onde você está querendo. Aleluia. Você colocou limite até ali. Então após o milagre acontecer, o que aquela mulher vai ouvir daquele profeta? Ele vai dizer, agora o que você vai ter que fazer? Você pega o azeite, vende, paga a dívida do teu marido e vive do resto, do que sobrar. Imagine a quantidade de azeite que estava ali. Imagine quantos vasos ela pôde pegar emprestado. Aleluias. E algo também que eu quero imaginar aqui. Imagine no momento que ela encheu todos aqueles vasos, talvez não tinha caído a ficha ainda. Mas aí, no momento que parou o azeite, ela parou para pensar, mas espera aí, só tinha esse pouquinho de azeite, olha o tanto de vaso, que
Que é isso, meu Deus do céu? Será que naquele momento ela não poderia falar assim: eu vou chamar todo mundo para ver o que aconteceu? Saía gritando na rua, desesperada, e falar: meu Deus, olha o que aconteceu na minha casa, vem cá ver, vem cá ver. Mas não, ela ficou quieta, para ouvir o que o profeta iria dizer. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Não sai falando do teu milagre antes do momento. Aleluias, porque às vezes lá na frente você pode perder a tua bênção. Então, guarde o teu milagre para você. No momento que Deus falar, pode falar do teu milagre, agora acontece. Por que isso? Eu já vi tantas pessoas fazer projeto, principalmente os casais, né? Agora eu vou casar, né? Agora estou namorando, vai dar certo, eu vou casar, vai dar tudo certo. E começa até espalhar pela rede social, falar com todo mundo, e chega perto do casamento, acontece alguma coisa. Ou traição, ou briga, não casa mais. Por quê? Está contando o milagre antes de acontecer. Aleluias. Então, libera o milagre no momento que Deus falar. Pode falar. Glória a Deus. Então, eu quero que a igreja entenda isso. Uma mulher, que o momento dela estava um dos piores momentos da vida dela. Ela teve atitude. Ela não foi reclamar por aí. Ela foi direto para o profeta. Aleluias. Dobra o teu joelho, entra no teu quarto, fala em secreto com Deus. Ele sim te entende, Ele sabe a tua dor. Ele sabe o que você está passando por dentro. E a segunda coisa, no momento que ela falou com o profeta passou algumas ordenanças para ela. Ela obedeceu e fez conforme ele pediu. E o que aconteceu na vida dela? Ela alcançou o milagre. Agora não é mais uma pobre coitada. Agora não é uma viúva sem marido, sem filho, sem nada, não. Agora eu imagino que poderia ser uma mulher até rica, uma mulher bem-sucedida, uma mulher que poderia ter 2 filhos, exemplo de boas condições, de uma casa boa, porque obedeceu aquilo que era para ter feito, e as bênçãos de Deus veio sobre a vida dela, e sobre a vida da família dela. Entenda, aleluias, a tua obediência pode gerar bênção, não somente para você, mas para a tua família também, amém? Porque aqueles que obedecem, com certeza, alcançam o melhor do Senhor. Aleluia. Que vocês fiquem com essa palavra. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.